Olá, está no ar o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Certamente o mundo atual carece de bons líderes. Aliás, o próprio conceito de liderança tem mudado e muda também o perfil do líder para a sociedade de hoje. Ser carismático, valorizar as pessoas, motivar os desanimados, desejar o bem de todos e saber falar, mas, sobretudo, saber escutar, são características de um bom líder. Será que a via espiritual é um aspecto importante na vida do líder? Para conversar conosco sobre liderança e espiritualidade, está aqui a senhora Eni Soares Paixão, diretora executiva da área de Tecnologia da Informação e leiga engajada na igreja. Tudo bem, Eni? Tudo bem. Olha, seja bem-vindo ao nosso programa para essa conversa espiritual em torno do tema liderança. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando: o que é um líder? Um líder é aquele que consegue influenciar, né? É aquele que traz com vivacidade um objetivo, uma meta, uma proposição de forma especial que agregue valor, né? Uhum. E que dentro dessa proposição ele consiga agregar outras pessoas ao encontro desse objetivo, ao encontro dessa construção conjunta. Uhum. Então, a figura do líder se preocupa com o conjunto, como você está dizendo. Eu dizia na abertura do programa que a liderança, vamos dizer assim, expressa carisma, saber falar, saber ouvir e, sobretudo, promover essa construção conjunta, né? Então, o líder, um bom líder, ele é descentralizado de si mesmo em função do bem comum? Sem dúvida. Sem dúvida, um bom líder é alguém que enxerga o grupo e que enxerga as pessoas que estão dentro daquele grupo e que tenta potencializar o melhor de cada um, né? Para essa construção. Você tem liderança para inúmeros objetivos, né? Você tem as lideranças empresariais para o alcance dos objetivos empresariais, você tem lideranças comunitárias, você tem lideranças, inclusive, para o mal, né? Mas o que é o papel do líder, na realidade, é olhar para cada uma das pessoas que ele dispõe para aquela construção, para o alcance daquele objetivo, entender como que aquelas pessoas podem se associar a ele para aquele alcance. Ok, então vamos delimitar bem o tema do nosso programa. Sim. Uma coisa é o líder de uma empresa, Sim. é aquele que agrega valor, é aquele que tem metas a cumprir, é aquele que retira do seu grupo, da sua equipe, aquilo que eles têm de melhor e cumpre o seu papel social ali dentro da empresa, faz a sua vida, tem um bom salário, ok? Ok. Bom, um líder comunitário, por exemplo, numa comunidade religiosa, numa igreja, num bairro, é alguém que também congrega as pessoas em torno de um objetivo comum, ele soma, ele agrega valores, mas ele tem algo a mais do que uma meta a cumprir, não tem? Essa é a grande meta, né? Tá. Um líder comunitário, um líder que tem um objetivo espiritual, ele tem como missão, né, conseguir se convencer e motivar os outros a fazer aquele caminho espiritual. Né? Nós não estamos falando aqui de uma religião específica, mas nós estamos falando de uma caminhada espiritual. Dentro dessa caminhada espiritual, com certeza eles têm valores, têm formas de conduta que são importantes para o crescimento desse grupo, e o líder é o primeiro a ter que motivar, engajar e conseguir o comprometimento dessas pessoas. Né? E aí vem uma das principais virtudes que eu entendo do líder, que é ser um grande exemplo, ser aquele que consegue engajar as pessoas e consegue motivar as pessoas a fazerem essa construção, a fazerem essa caminhada, mas porque ele também está a caminho com elas. Ou seja, há uma coerência grande entre o seu discurso e a sua vivência na comunidade. Sem dúvida, Tá. Sem dúvida. Agora, houve líderes mundiais, por exemplo, como Mahatma Gandhi, que, sei lá, tinha sua religião, mas independentemente disso, tinha uma vida espiritual que transcendia todas as diferenças. Dom Helder Câmara e tantos outros. Eu lhe pergunto, você acha que no mundo contemporâneo nós ainda temos grandes líderes ou poucos líderes? Eu acho que nós temos poucos líderes, mas a gente tem uma liderança hoje que é destacada mundialmente. Né? Eu acho que o grande líder hoje é o Papa Francisco.
né? E entendo isso porque eu entendo que ele, além de nos motivar a mudar o comportamento, a dar passos mais avançados em função do cristianismo, que é o que ele nos propõe, ele é o primeiro a fazer isso. Então, ele fala, normalmente, na catequese da quarta-feira, ele vai falar de um ensinamento e logo depois vão aparecer momentos que a mídia vem trazendo, ele tendo exatamente aquilo que ele cumprindo exatamente aquilo que ele propôs. Então, ele nos alcança pela palavra, pela motivação, mas nos alcança também pelo exemplo. Então, me ajude aqui. Olha, eu também acho Papa Francisco um grande líder, Sim. como sempre achei Mahatma Gandhi um grande líder da humanidade. Martin Luther King, por exemplo, dizia: ou nós nos tornamos todos irmãos ou morreremos loucos. Ou seja, então me ajude aqui. O líder, o grande líder da humanidade, ele transcende diferenças culturais, ele transcende escolhas pessoais, ele transcende a cultura, por exemplo, da tecnologia, a cultura do consumismo, em direção àquilo que é profundamente humano, a ponto de a gente dizer que o verdadeiro líder tem que entrar na via espiritual. Ah, tem que entrar. Você chamava isso lá nos bastidores de transcendente? Como que é? Isso, eu falo de transcendência. Eu entendo que o grande líder se destaca e a liderança se destaca a partir do momento que você dá sentido àquilo que você propõe. Então, uma liderança situacional, né, vamos assim dizer, que seria construir algo por simplesmente construir, ela é rapidamente esquecida, ela é rapidamente dissolvida dentro do contexto da velocidade da sociedade. Mas por que você cita grandes líderes de outros momentos e que nos influenciam até hoje? Porque eles transcenderam aquele objetivo inicial, eles conseguiram transcender uma proposta, às vezes, limitada, trazendo uma proposta muito maior, que é essa proposta do todo, que é o sentido de humanidade. É onde eu imagino que Papa Francisco também vai ficar na história. Com certeza. Porque ele consegue transcender os objetivos do catolicismo e consegue falar uma linguagem universal, que é uma linguagem que toca o coração de qualquer ser humano e até de qualquer religião. Porque ele fala de valores extremamente universais e ele demonstra e estabelece isso como algo palpável. Eu acho que essa é a grande questão. Numa comunidade paroquial, por exemplo, nós temos vários líderes. O pessoal que trabalha, que participa do Conselho Pastoral da Paróquia, quem coordena a Pastoral do Batismo, Pastoral da Crisma. Queria que você falasse nesse final do primeiro bloco, quais os principais vícios e as principais virtudes de um líder na comunidade? Olha, as virtudes. Se não der tempo, a gente continua no próximo bloco. Eu acho que as principais virtudes de um líder comunitário é o fato dele ser do povo e dele falar a linguagem do povo. Mas, ao mesmo tempo, dele ter a capacidade de entender essa estrutura toda de igreja, de conseguir comunicar isso no idioma que o povo entenda. Porque, às vezes, algumas lideranças, que é o nosso caso principalmente, os padres, algumas lideranças são mais formadas, elas falam, mas o povo não consegue entender pela simplicidade, pela cultura deles mesmo. Então, o líder comunitário, ele é excepcional nesse sentido, porque ele vai daquela convivência ali do Conselho Pastoral Paroquial, dos encontros de formação de catequese, ele vai compreendendo e ele vai traduzindo aquilo na linguagem que o povo entende. Por outro lado, o que são vícios, né? O que dificulta o papel dessa liderança? É muitas vezes se entender como proprietário daquela pastoral, como proprietário daquela comunidade. Dono das chaves. Dono das chaves da igreja. Não se abrir para receber o outro com as qualidades que o outro tem. Então, é muito comum a gente ouvir, né, dos líderes comunitários: não, é muito trabalho, ninguém aparece para me ajudar. Mas, em geral, esses Padre, líderes... a gente convida, eles não vêm. Será que convida mesmo? Eu acho que convida, mas não acolhe, né? Porque uma coisa é um convite, mas a outra é o acolhimento. Convida, mas não dá espaço. É a abertura, né? É dar a condição para que o outro venha da forma como ele é, mas que ele possa contribuir. Bom, daqui a pouco a gente continua. Tá certo. E você, já conhece o Santuário Nossa Senhora da Piedade?
Colaborando com a Faço Parte, você ajuda a manter este santuário, a TV Horizonte e a Rádio América e também a construir a Catedral Cristo Rei. Aqui no programa Conexões, estamos conversando sobre liderança e espiritualidade. Participe conosco enviando e-mail para conexões@tvhorizonte.com.br. Voltamos em instantes.